Durante mais ou menos 4 anos, um homem passava todas as manhãs por um shopping center, quando estava a caminho do trabalho e, durante esse percurso, sempre via um senhor de idade sentado em um banco do local. Aparentemente, o homem era normal e não tinha nenhuma característica estranha ou alarmante, apesar de vestir roupas ultrapassadas como uma boina, um colete e botas de cano alto. E, durante todas as manhãs em que o via, ele sempre parecia estar esperando por uma pessoa que nunca chegava. Apesar de tudo isso já parecer triste e estranho o suficiente, a história não acaba por aí. O homem que sempre via esse senhor acabou mudando de emprego e indo para o outro lado da cidade. E, depois de alguns dias no novo emprego, ele acabou saindo do metro e se deparando com aquele mesmo senhor. Ele estava parado lá, sentado em um banco, exatamente como em todos os outros momentos no shopping. A rotina é uma coisa engraçada. Acabamos nos acostumando tanto com algo que acabamos estranhando como isso muda. E, de alguma forma, a matriz em volta dessa mulher queria que ela continuasse com a sua. O caso aconteceu da seguinte forma. Depois de ir para uma festa, o casal estava voltando para casa à noite, quando algo estranho aconteceu. O homem abriu a porta e, quando o fez, se deparou com a sua mulher trabalhando em seu computador como fazia todas as noites. Mas, o fato era que, naquele dia, ela estava bem atrás dele, pois os dois acabavam de chegar juntos da festa. Ver algo assim pode ser perturbador, e este homem acabou ficando perturbado com isso. E, quando os dois foram para a cama, ele decidiu contar para a esposa o que havia acontecido. Quando ele fez isso, ela acabou ficando séria e estranha, assumindo que também se viu sentada no computador naquele momento. Como você provavelmente deve concordar, alguns bonecos parecem realmente assustadores, como se guardassem algo sobrenatural com eles, e esse era exatamente assim. Tudo começou depois que um pai resolveu brincar com seus filhos dizendo que um de seus bonecos, um macaco laranja, era o seu filho perfeito. Ele vivia provocando e brincando com as crianças a respeito disso até que um dia elas resolveram se juntar para roubar o boneco do pai. Quando finalmente conseguiram, eles acabaram rabiscando e estragando o macaco, e depois disso o jogaram no lixo. Alguns anos depois, quando já era adolescente, um deles acabou indo para Toronto em uma visita. Ele estava andando pela rua da cidade quando acabou vendo algo laranja e chamativo. Quando se aproximou para ver o que era, acabou percebendo que era um macaco laranja exatamente igual ao que seu pai tinha e que eles jogaram fora. O fato era que o macaco era exatamente o mesmo, com todos os rabiscos que eles fizeram. Ver algo acontecer exatamente da mesma forma 2 vezes parece realmente perturbador, e foi isso que aconteceu com um jovem quando ele estava no primário. De acordo com ele, depois de acabar aprontando, ele ficou de castigo no corredor e, enquanto estava lá, acabou vendo um de seus colegas sair e descer as escadas. O problema é que, uns 20 minutos depois, ele acabou vendo o mesmo garota saindo da mesma sala e descendo as escadas, sendo que ele não havia voltado da primeira vez. Alguns sonhos podem ser realmente reais, mas será que eles podem te passar a sensação de ter vivido uma vida que não viveu? Bom, de acordo com os relatos desse homem, ele era um vendedor de peixe solteiro que passava os seus dias de forma simples e repetitiva. Todos os dias ele se levantava, falava com os amigos, fumava, contava seu dinheiro para pagar sua barraquinha e então ia para o comércio vender seus peixes. Mas, depois disso, ele acabou acordando no dia seguinte pronto para seguir a mesma rotina quando percebeu que as coisas estavam diferentes. Era sábado e ele estava na cama com a sua mulher. Ao que tudo indica, ele nunca trabalhou como vendedor de peixes, mas, de alguma forma, é como se tivesse vivido essa vida durante um breve momento. Seria realmente impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo? A maioria diria que sim, mas, sem dúvida, esse não é o caso desse garoto. Aparentemente, quando ele era pequeno, o menino e sua mãe haviam ido até uma feira de carros antigos para olhá-los e fotografá-los. Mas, de repente, um barulho estranho parece vir do mato que estava atrás deles e sua mãe manda o seu filho correr. Quando ele faz isso, acaba ouvindo um tipo de batida, como se alguém estivesse pulando nos carros, mas ele não para de correr até chegar em casa. E, quando finalmente chega, acaba encontrando sua mãe sentada e lendo seu jornal.
Anos mais tarde, quando ele já era adulto, acaba contando para a mãe sobre o ocorrido. E, para sua surpresa, ela acaba dizendo se lembrar vagamente sobre a venda de carros, mas não do incidente que ele contou. Quando tinha 15 anos, uma jovem acabou tendo um sonho um pouco estranho. Tudo era escuro, mas ela conseguia ouvir a voz de sua mãe dizendo para ela: "Você está indo bem e já passou. Até aí tudo bem." O mais estranho foi que, alguns meses depois, ela acabou ficando com o brinco preso em sua orelha e teve que ir para o hospital. Quando chegou lá, os médicos tiveram que aplicar um spray congelante em sua orelha e ele acidentalmente entrou em seu ouvido e chegou até o tímpano. Isso fez com que ela ficasse meio inconsciente, mas ainda ouvia algumas coisas. Dentre elas, acabou escutando sua mãe dizendo aquelas mesmas palavras que ouviu no sonho.